Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 15 de julho de 2021, estamos na quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Nesse dia a igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, nascido em 1218 e morto em 1274. João Fidanza nasceu em Viterbo em 1218. Entrando para os franciscanos, estudou filosofia e teologia em Paris, onde foi professor por longo tempo. Eleito superior geral de sua ordem, organizou-a e dirigiu-a sabiamente, a ponto de ser chamado segundo fundador e pai. Francisco, de fato, não deixara nenhuma constituição precisa. Para tê-lo perto de Roma, o Papa nomeou o bispo de Albano e cardeal, encarregando-o de preparar o segundo concílio ecumênico de Leão para a reunião dos cristãos, latinos e gregos. Sua teologia agostiniana de espíritos e de princípios é fortemente cristocêntrica, tornando-o capaz de compreender profundamente a teologia oriental. Aberto o concílio a 7 de maio de 1274, chegaram a 28 de junho a um acordo para a união, rompido cedo demais. Mas, a 15 de julho, morria Boaventura, assistido pelo Papa Gregório X. Além de prático e especulativo, rico de sentimento, era também grande, contemplativo e místico. Foi por isso honrado com o título de doutor seráfico. Oremos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, Êxodo capítulo 3, versículos 13 ao 20. Eu sou aquele que sou, eu sou, enviou-me a vós. Com o salmista vamos rezar o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repetindo, o Senhor se lembra sempre da aliança. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada, assim seja. Hoje, o Evangelho nos convida a sermos mansos e humildes, principalmente o dom da humildade, que é uma virtude que a gente acha um pouco difícil de compreensão. Eu vou explicar. Por exemplo, se você dizer que é humilde, já vai estar perdendo a humildade, não é assim, né? A exaltação da humildade já é falta de humildade. Bom, mas a gente precisa entender a humildade conforme ela é. A humildade, segundo Santa Teresa de Jesus, a humildade é a verdade. Então, se você arrogar-se como humilde e não ser, de fato, não ter tanta humildade para dizer isso, de fato, está mentindo, está perdendo, não é humilde. Agora, Jesus, ele dizer que é manso e humilde de coração, Jesus dizer que ele é humilde, não é um ato de arrogância, de soberba de Jesus. Ele não está se envaidecendo quando ele diz isso. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus faz, ele faz por caridade. E a caridade é maior do que a humildade, né? Por mais belíssima que a humildade seja, e devemos buscar ter humildade e viver na humildade, a caridade supera. Tanto é que Paulo diz, né? Por ora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Ou seja, Jesus poderia ter passado os anos de sua vida aqui na Terra, né, como quando assumiu nossa condição humana, quietinho, sem falar nada que era humilde. Mas por caridade, que é maior que a humildade, ele diz que é humilde, para que nós olhemos para ele e aprendamos dele como viver a humildade e como sermos humildes, seguindo o exemplo dele. Outra coisa que Jesus pede aqui é que sejamos mansos. Nós vivemos numa época em que muitos cristãos, muitos de nós, estão tomados pela ira. Nossos comportamentos são irascíveis, raivosos, no afã
no desejo de defender essa doutrina, muitas vezes a gente parte para cima das outras pessoas através do diálogo, do discurso, mas agressivo, ofensivo, ofendendo as pessoas. Devemos odiar o pecado. Isso a própria Sagrada Escritura pede, diz. Devemos odiar o pecado. Sim, mas não as pessoas, não o irmão, não o próximo, por mais que ele não seja para a gente um exemplo do que deve ser cristão, mesmo que ele se diga cristão, mas não viva. Muitos atribuem a si que são católicos, mas têm comportamentos e condutas que não têm nada a ver com o catolicismo, defendem pautas que não têm nada a ver com a igreja, mas isso não nos dá o direito de odiar essas pessoas, ser agressivos com elas, desejar a morte delas. Não, porque Jesus mesmo disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então nós temos que ter também essa virtude de Jesus em nós, da mansidão, de transmitir paz. Olha para aquela ovelha, transmitir paz. O que é ser manso? É você se aproximar de algo sabendo que aquilo não vai lhe ferir. Se aproximar de Jesus, saber que não vai ser ferido por ele. Se aproximar dos santos, saber que não vai ser ferido pelos santos. Se aproximar daquela pessoa que exala o odor de santidade, sabendo que ali você não vai ser ferido, não vai ser destruído, não vai ser pisado, mas vai ser amado, acolhido, transformado. O testemunho da pessoa mansa e humilde é o testemunho que santifica os que delas se aproximam. Vivamos a humildade e sejamos mansos de coração, para que nós tenhamos na nossa vida sinais da presença de Jesus. Olha, você pode dizer assim: padre, mas está muito difícil manter-se católico, está muito difícil, o peso do fardo é muito grande, e a doutrina é difícil seguir, senhor. Padre, é difícil, né, criar os filhos hoje em dia na igreja, porque é muito peso, não somente o peso da doutrina em si, mas o peso no mundo, sabe? Mas Jesus está falando para você, para mim hoje, no encerramento desse evangelho tão curtinho. Olha, está cansadão? Está desanimadão? Está a fim de desistir? Vinde a mim, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu vos darei descanso. Em mim encontrará descanso. Olha, presta atenção, né? A gente sabe que o jugo de Jesus, quando ele fala: venha após mim, quem quiser me seguir, renegue a si mesmo, toma sua cruz e me siga, não é leve no sentido de facilidades no mundo, mas é leve porque ele é o primeiro a carregar. Foi o primeiro a carregar a cruz. Então ele é o primeiro a carregar por nós e com a gente. Por isso que ele diz: vinde a mim, estás cansado? Vinde a mim, encontrareis descanso. É nele que você encontrará descanso. Confia nele. O que a gente está entendendo aqui? Pega tudo isso que está vivendo, todas essas tribulações, todas essas dificuldades, todas as suas lutas, coloca ela num pacote completo e coloca junto com o seu coração. Tó, Jesus, toma conta, pilota, vai à frente, vem comigo. Aí você vai conduzir sua vida. Apesar das limitações, apesar das lutas, mas perseverante, sem desanimar, porque Jesus está carregando com você o seu fardo. A primeira leitura de hoje, Moisés, lá na experiência da sarça, fala assim para Deus: olha, eu vou falar lá com o povo que o Senhor me enviou, mas vão perguntar quem foi, qual é o seu nome, para eu dizer para eles. Deus fala assim para ele: Moisés, eu sou aquele que sou. Mais do que saber o meu nome, dar um título para mim, saiba como eu atuo, saiba como eu ajo na história. Você vai procurar os anciãos, olha só que interessante, Deus falando para Moisés. Deus respeita as próprias instituições que ele mesmo criou, que ele mesmo iniciou. Vai lá falar para os anciãos: olha, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mandou vir até vós e dizer que ele viu suas dores e virá esse socorro. Enfim, olha que interessante. Deus é aquele que realiza maravilhas na história e continua a realizar. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nunca nos abandona. Muitos querem abandonar a instituição a igreja, deixar a igreja de lado, porque a igreja, para eles, é um fardo muito pesado, eles não querem assumir as consequências de ser cristãos, mas Deus, ele mesmo não rejeita a instituição que ele criou e ele pede: vem comigo,
que eu vou te ajudar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por ser no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.